Olá pessoal, bem-vindos ao poema 83 de Rumi, um poema onde ele vai nos fazer um convite. Um convite a uma transformação interior, onde ele nos fala sobre o inferno. Antes de ler, para agora, pensa, que conceito você tem do inferno? Interessante a gente olhar a sombra, né? Bem interessante. Tem bastante a ver com o inferno, se a gente pensar na sombra num sentido mais profundo, né? Vamos lá? Um dia, um crente perguntou ao anjo da porta: é verdade que o inferno é o caminho por onde tanto os crentes como os não crentes passam? Porque a caminho daqui não vi fumo nem fogo. O caminho por que passaste é de fato o inferno, sorriu o anjo. Mas uma vez que ultrapassaste a tua natureza inferior, para ti é como um jardim. Tendo lançado à terra as sementes da devoção, transformaste o fogo da raiva em compaixão e a ignorância em sabedoria. Os espinhos da inveja transformaram-se em rosas, e agora a tua alma ardente é um jardim de rosas, onde os rouxinóis cantam louvores. Bonito, né? É um caminho aqui que está sendo dado. E a gente pode pensar algumas coisas. Primeiro assim, quem é que está chegando à porta, né? O anjo ali é o crente. E daí, de repente, ele nos mostra uma imagem de que o crente está passando pelo mesmo local daqueles outros, que a gente pode dizer aqui, que fizeram um caminho muito diferente dele. E aquele crente está se sentindo assim, puxa, como assim, né? Eu não deveria estar em outro lugar? Mas olha que interessante essa ideia que ele está nos mostrando aqui do que seria o inferno. O inferno não como um local físico, porque se ele fosse físico, aqui não viu nem fumo, nem fogo. Se ele fosse físico, não seria essa possibilidade aqui de um passar e o outro não passar, né? Quase me perdi aqui, vou voltar aqui ao ponto que eu estava, que eu ia falar uma coisa e saí e fui para outra. Vamos voltar então aqui onde eu estava. Então, o que seria esse inferno que ele nos mostra aqui, se não é um local físico, né, que não tem esse fumo nem o fogo? É um estado interior. E por isso que ele está dizendo que uma vez que você ultrapasse a sua natureza inferior, é como um jardim. Aí a gente pode pensar, o que é realmente esse inferno que me faz dentro de mim chegar a esse inferno? Então a gente pode pensar em algumas coisas concretas na nossa vida, não é só ficar teorizando. Por exemplo, a sua mente. Como é que você usa a sua mente? Você sente que a sua mente ela está pacificada? Ela está conseguindo ter repouso, ser concentrada, ter atenção? Ou ela fica, por exemplo, né, ela pode escolher o que ela quer pensar, ou ela fica sendo invadida por um turbilhão de pensamentos durante o dia, fica cansada, fica cheia de desejos, cheia de dúvidas. Isso é um estado mental considerado, por exemplo, um inferno. Se a gente olhar o budismo fala muito disso, da questão do desejo, da raiva, como estados alterados de consciência, estados que levam a gente para o buraco, vamos dizer assim. Se a gente olhar outros autores, a gente vai ver, por exemplo, a ideia, né, do Eckhart, do mestre Eckhart, que ele falava do inferno como o ego que prende a nossa alma. Então estamos às vezes tão identificados com a nossa personalidade que a gente não se permite
ultrapassar essa natureza inferior, esses nossos instintos, essa nossa mente de desejo, para nos libertarmos e sermos aquilo que somos enquanto essência, mas enquanto expressão. Por isso que quando conseguirmos, como ele diz aqui, ultrapassar essa natureza inferior, aquilo que era um inferno é agora para nós um jardim, que é sempre esse símbolo, né, da beleza, da paz. E aí ele nos ensina, rume novamente, transformar fogo da raiva em compaixão, ignorância em sabedoria. Como vamos transformar ignorância em sabedoria? Primeiro, sabendo o que não sabemos. É o básico de Sócrates. Depois, tendo vontade de aprender. Humildade também para buscarmos sabedoria, num certo sentido, e inteligência para escolher dentre tantas pessoas quem vamos ouvir, né, e investigar um pouco mais antes de simplesmente engolirmos informações. E ele dá uma chave importante aqui, que é a semente da devoção. O que seria essa devoção em nós? É novamente a gente valorizar o cultivo do sagrado, trazer essa prática diária em tudo que fazemos, reconhecer o sagrado. Que mais poderia ser um inferno para nós, por exemplo, né? Todas essas paixões que escravizam a nossa mente. Então, tudo que nos afasta do bem, de alguma maneira, é o mal, é mais próximo desse inferno. Plotino, aquele filósofo que eu citei recentemente, ele falava do mal como um afastamento da luz. E sempre a gente pode voltar a nos purificarmos. A alma pode sempre estar voltando, fazendo esse trabalho para retornar ao uno, mas para isso precisa muita vontade, muito compromisso, muita disciplina. E às vezes ele diz aqui, né? A alma ardente é um jardim de rosas onde os rouxinóis cantam louvores. Quer dizer, existe essa possibilidade de chegarmos a esse lugar, mas precisamos pegar um ritmo, investigarmos e querermos sair desse local, né? Onde existe a ausência do bem, que é o próprio mal, essa sombra que tantas vezes aqui nos impede de agirmos com o nosso melhor. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye. Boas reflexões.